Esse vídeo aqui que eu vou fazer agora, né, que eu já estou fazendo, ele é específico para o sexto ano, tá? Então aqui eu vou trazer para o sexto ano um pouco mais de vocabulário em relação a verbos, né? Vamos enriquecer a cabecinha de vocês com verbos, né? Eat, comer, drink, beber, sleep, dormir, read, ler, write, escrever, run, correr, create, criar, open, abrir, eu já queria falar abrir, close, fechar, have, ter, watch, assistir, listen, ouvir, live, viver, like, gostar. Em cima desses verbos aqui, que eu fiz para vocês, eu vou montar frases para que nós possamos usar o do para perguntas, o don't para negações, o does para pergunta e o doesn't para frases negativas. Tudo bem? Agora vocês já sabem um pouco mais sobre vocabulário de verbo, os significados. Agora que nós já conhecemos um pouco mais de vocabulário de verbos, eu trouxe aqui uma frase. You sleep late. You sleep late. Você dorme tarde. Eu estou dizendo, você dorme tarde. E aí, para fazer perguntas, eu tenho que colocar na minha cabeça que no inglês, para fazer perguntas, eu tenho que usar o do, certo? O do, ele tem que entrar primeiro que tudo. Como assim primeiro que tudo, professora? Se você já falou das question words. Quais são as question words? Vou dar uma misturadinha aqui. As question words, what, where, when, how, who. Então, quando tivermos esses tipos, geralmente elas vêm primeiro. Se eu não tenho, se eu só quero transformar essa frase aqui em uma frase interrogativa, o que eu tenho que fazer? Vou acrescentar o do, né? A professora pediu para reescrever, então eu não vou lá e vou colocar o do e vou fazer uma flecha, e vou colocar o question mark, vou fazer uma flecha e dizer pronto, tá pronta a question. Não, eu vou transformar em pergunta. Do you sleep late? Você dorme tarde? Tudo bem, transformei em pergunta. Agora, eu trouxe aqui embaixo para quem ainda não está familiarizado com esse uso do auxiliar, certo? Nós temos o auxiliar do, ele é como uma bengalinha. Ele é uma bengalinha para um velhinho, digamos assim. Ele pode ser um guarda-chuvinha, né? Para um dia chuvoso, um óculos de sol, né? Vamos pensar nele como um acessório necessário para fazer perguntas no inglês. O inglês precisa desse acessório, ele precisa deste ajudante. Imagine que eu tenho um ajudante nessa fábrica de inglês, né? E esse ajudante, ele está sempre presente, porque eu estou falando do presente. Esse ajudante que está sempre presente tem o apelido de do. Então, eu vou pensar aqui em um ajudante muito útil. Ele é um cara nota 10, ele não falta no serviço, ele não pode faltar, né? E ele tem o nome de do. I'm do. Ele aparece para ajudar nas questions. Toda vez que tem um problema, precisa fazer uma question, ele está aqui para ajudar. Essa personificação do, né, é que vai fazer com que aí na minha cabecinha, que eu entenda, é que quando eu preciso fazer uma question, eu tenho que chamar o meu funcionário exemplar para me ajudar a formar essa question, porque sozinho certos verbos não podem, a maioria dos verbos não podem fazer coisas sozinhas. Não, fazer coisas sozinhas? Não. Certos funcionários dessa fábrica aqui, do inglês, não podem fazer perguntas sem chamar o do. Quais são os personagens dessa fábrica que não podem fazer perguntas sem usar o do? É o I, né? Nós temos o encarregado lá, que é o I. O you, que é o diretor. O we, que é a própria companhia, né? Todo mundo, todos os funcionários, né? E o they, que vai somar, então, todas essas pessoas, os funcionários, os encarregados, os administradores. Vamos pensar aí como se fosse uma fábrica. Nessa fábrica de inglês, nós produzimos várias coisas. Nós produzimos, então, presente em forma de perguntas, em forma de negações. Nessa fábrica de inglês, nós produzimos o passado, nós produzimos o futuro. Pense em uma fábrica que produz palavras, frases, expressões, diálogos, textos.
Essa é a fábrica do inglês. Nessa fábrica do inglês, temos funcionários importantíssimos, né? Como eu estava dizendo, o Du. O Du é um funcionário importantíssimo. Ele é encarregado do setor do present. Qual tipo de present? Do present simple. Mas ele só vai aparecer quando tiver questions e quando tiver negações, certo? O Do, quando ele tá de mau humor, ele incorpora aí, então, essa presença do don't. Ó, a teacher tá viajando na maionese aqui pra ver se vocês entendem um pouco desse uso do do. Né? O do fica de mau humor e aí ele começa a não concordar com nada. Tudo pra ele é don't. E aí os funcionários, né? O I, o you, o we, o they, né? Outros funcionários começam a cochichar que ele está de mau humor, né? Porque tudo pra ele é não. Quando pro do, tudo pra ele é não, porque ele está de mau humor, ele ganha um outro apelido. Um apelido interno chamado don't. Porque tudo ele vai dizer que não, tá? Então, se eu for pensar que o do, ele gosta de trabalhar com a sua equipe, e a sua equipe é formada por I, por you, ele tem uma equipe, gente, ele é um funcionário estrela. Ele tem uma equipe que é o they, que é o we, que é o you e que é o are. E para essa equipe funcionar bem, quando formos fazer perguntas e quando formos fazer negativas, temos que chamar esse chefinho aqui. Temos que chamar o encarregado de todos, né? Então, agora que nós já sabemos de toda essa história maluca, nós vamos fazer exemplos, mais exemplos aqui. Mas que fique bem claro que o do é o auxiliar, né? Somente para o I, para o you, para o we e para o they. Ok? Eu gostei tanto desse funcionáriozinho aqui. Ele é nota 10, então eu vou fazer ele de novo aqui. Vou chamar o do novamente. Então, ele sempre tá dizendo aí para todo mundo que chega a visitar a fábrica de inglês, ele tá dizendo, Hi, I'm Do. Eu sou o Du. E aí, se der muita corda para ele, ele começa a falar mais coisas. I help. I, you, we, you, they. Né? Ele gosta de se aparecer, ele gosta de dizer que ele ajuda. Tá bom. Mas aí aparece sempre uns curiosos e vão aí compridando a conversa. Opa, ficou feio esse negócio aqui. E perguntam a ele que tipo de ajuda ele dá. E aí ele fala que a ajuda que ele dá é sempre para questionamentos e negações. Certo? Muito bem. Agora, vamos deixar o do para lá um pouco. Vamos deixar os outros funcionários trabalharem. Vamos pegar o we, certo? We study English. Eu estou dizendo que nós estudamos inglês. Agora, eu quero fazer uma pergunta. Eu vou lá e vou falar, Du! Ô, Du! Por favor, please, come here. Estão requerendo uma pergunta. Você tem que aparecer. Daí ele chega e fala, hello, I'm Du. Né? E ele já se coloca por primeiro aqui. Du. Vamos fazer essa pergunta, então. Do we study English? Question mark. Se é uma pergunta, não posso esquecer do question mark. Tá? Agora, vou fazer outra aqui. Que nós estamos trabalhando a pergunta, somente com o do. Vamos pensar em they run fast. Eles correm rápido. Agora surgiu uma dúvida. Alguém lá do fundo está perguntando, será mesmo que isso é verdade, que eles correm rápido? O Du. E o Du aparece. Nós precisamos fazer uma pergunta, Du. Sim, vamos fazer uma pergunta. E ele começa. Do they run fast
question mark. Transformei uma frase que estava afirmando para uma frase que está perguntando, né? Não sei se sim, não sei se não. Se for sim, já que o pessoal está em dúvida, vai ter a resposta yes, they do. Apesar de não ser objeto de estudo desse vídeo, já vou colocar. Mas se não, se é tudo papo furado, essas pessoas aqui, eles não podem correr rápido. Vai ser no, they don't. Não, eles não podem. Certo? Quem pode desesperadamente sair chamando o do quando tem questions? Ah, o I, que é eu. O you, você. O we, que é nós. E o they, que é eles ou elas. Somente esses aqui fazem parte da equipe do. Esse do, ele é muito o quê? Ele é muito sistemático, né? Ele não quer todos junto com ele para fazer uma equipe. Ele quer fazer uma equipe bem feita. E para fazer essa equipe bem feita, ele escolheu somente o I, o you, o we e o they. Porque ele falou assim, não. Todo dia eu tô nessa fábrica. Todo dia estou presente. Se for para eu fazer um trabalho bom, eu quero trabalhar com o I, com o you, com o we e com o they. E acabou. Então, o do somente aceita trabalhar diariamente no presente, né? Todos os dias presente. Ele só aceita trabalhar com o I, com o you, com o we e com o they. Certo? E quando for questions. Tá bom? Que foram os casos que eu ensinei a vocês. Tem alguns dias chuvosos aí. Eu ouvi dizer que o Du, não sei, parece que não gosta muito de dia frio, de dia chuvoso. Não sei, mas eu acho que isso aí é um pouco enganação. Isso aí é especulação de quem tem inveja do Du. Ele diz assim, dizem as más línguas, que quando o Du está de mau humor, ele se junta com o not e não há quem faça ele fazer uma frase positiva, né? Então, quando ele se junta com o not, eles viram aí uma dupla imbatível, que é o don't. Certo? Então, se eu tenho, estou feliz, alegre, saltitante, e tenho uma frase. I eat chips. Eu como batata frita. Ah, mas aí já apareceu meu chefinho, né? E disse que não. Hoje não. Vai comer batata frita não, senhora. Então, I don't eat chips. Eu não como batatinha frita, não como chips in general. Eu don't. Certo? Vamos ver outro exemplo. Vamos ver um exemplo com o you, por exemplo. You like games. Computer games, cell phone games. E aí, como o Du tá de mau humor, ele vai falar assim, quero saber de gente aqui nessa fábrica que gosta de games. You don't like games. Entendem que quando eu quero negar, eu uso don't, que é a junção do do plus not. Certo? Muito bem. Com quem o don't trabalha? O don't tem a equipe dele, que é a mesmíssima equipe do do, né? Só que ele aparece aí quando ele tá na períodos de negação. Ele não quer. É o I, é o you, é o we e é o they. E aí, pronto, acabou. Frases negativas. Com I, com you, com we, com o they. Memorize, ok? Esse vídeo tá muito comprido.
eu volto fazendo a parte 2, explicando o DAS. Eu sei que começa a ser cansativo assistir, mas não é necessário que vocês assistam mais do que 2 ou 3 ou 10 vezes para vocês nunca mais precisarem assistir esse vídeo aqui, ok?